Olá, tudo bem? Hoje no nosso Inteligência Abstrata nós vamos falar de um tema abordado por muitas filosofias, muitas pessoas, muitos espiritualistas, né? Principalmente no que tange a parte do amor, né? As pessoas buscam, vivem uma vida inteira, quem sabe, atrás da sua alma gêmea. Se existe ou não existe alma gêmea, isso não compete a nós afirmarmos ou negarmos, né? Isso é de cada um, da crença de cada um. Hoje nós vamos dar elementos aqui que vão permitir que cada um de nós, cada um de vocês, possa discernir, possa saber se deve continuar buscando a sua alma gêmea, se existe alma gêmea, o que seria uma alma gêmea. Nós já tratamos disso ao longo dos anos no nosso outro programa de TV, mas esse assunto é inesgotável, né? Porque sempre surgem novas visões, novos pontos de vista, o que faz com que a gente possa ir se amoldando nos nossos conceitos. A vida é assim, né? As opiniões são fixas até prova em contrário. Então eu sempre usei ao longo, pelo menos dos últimos 20 anos, eu uso um texto, eu divulgo um texto de uma irmã e amiga muito querida, escritora, criadora do Colégio dos Magos, no Rio de Janeiro, a Márcia Vilas Boas. Márcia Vilas Boas nos agraciou na nossa lista Star Brothers, que existe até hoje no Yahoo, a lista dos Irmãos das Estrelas, nos agraciou com um texto que eu compartilho sempre, porque é de uma sabedoria incrível, o ponto de vista dela é fantástico. Então eu gostaria de começar o programa de hoje, o Inteligência Abstrata de hoje, tratando exatamente dessa postagem que ela fez e que já é de grande reflexão. E como sempre, eu deixo avisado aqui que logo após a exibição do programa, no link do YouTube, tudo que eu for passar para vocês hoje, oralmente, vai estar lá disponibilizado por escrito, ok? Na seção de comentários, vocês vão ter tudo isso aqui que nós vamos falar aqui. Então não se preocupe em escrever, nós vamos estar aqui depois compartilhando tudo com vocês. Então nós vamos falar aqui sobre certas coisas e principalmente hoje nós vamos abordar também uma obra de Platão, meu compatriota Platão, discípulo de Sócrates, né? E hoje nós vamos compartilhar um texto inserido no seu simpósio, né? Que é o escrito dele, é o banquete, também é conhecido como simpósio, mas isso no decorrer do programa, onde a gente fala sobre o que seria essa alma gêmea, o que seriam essas coisas assim. Mais um minuto só e nós vamos falar sobre isso. Tá, vamos começar então com o texto da Márcia Vilas Boas, que começa assim: no nosso universo físico, tudo precisa de um complemento para poder manifestar algum tipo de ação ou de criação, como os dois polos de uma tomada para manifestar a luz, a semente e a terra para ver a germinação e assim por diante. O ser humano é um ser dividido, procurando seu complemento, embora possua em si mesmo sua outra parte, seu oposto complementar, pois o seu interior, aquele ser imortal e divino, é polarizado. Este não precisa de alma gêmea. O que leva o ser humano à necessidade de busca da alma gêmea é a própria elevação espiritual. Porque, na verdade, o que é crescimento interior? Boa pergunta. Crescer interiormente significa levar o foco da consciência cada vez para dentro de si mesmo, cada vez mais para dentro de si mesmo.
À medida que isto acontece, a consciência vai se expandindo, porque vai se harmonizando como novas gamas de frequências vibratórias, enquanto vai chegando mais perto do seu próprio conteúdo divino. E vem então a ânsia da busca da alma gêmea, isto é, do equilíbrio vibratório, que fará com que possa se harmonizar com as gamas de frequência mais sutis do cosmos, nas quais não existe mais a dualidade na manifestação. As frequências cósmicas são polarizadas, e para interagir com elas, a consciência humana precisa também estar polarizada. E é essa necessidade que faz com que busque sem cessar o seu oposto complementar, sua alma gêmea. Quando o foco da consciência atinge por fim seu real núcleo interior e divino, cessa a busca da alma gêmea. Ela foi encontrada, enfim, em si mesmo, e a pessoa pode se harmonizar com as vibrações mais sutis do cosmos, sem precisar para isto de um equilíbrio através de um complemento fora de si. Ela encontrou o ser total que habita nas profundezas de seu próprio interior, e que, como ser polarizado que é, pode finalmente realizar a meta final da criação, o encontro consciente do homem com o todo. Então, esse texto maravilhoso que eu não canso de repetir e enalteço sempre a inspiração da querida amiga Márcia Vilas Boas, onde ela deixa muito claro que quando a gente tem um certo nível de consciência e que a gente compreende a dualidade e a manifestação do todo, aí nós compreendemos que nós estamos completos. Não precisamos de ninguém para sentir essa completude. Então, é um ponto de vista. Para mim é um texto maravilhoso, mas para outras pessoas pode ser que não. Porque eu conheço, muitas, quem é que não conhece, né? Quem até hoje é infeliz, é triste, é ansioso, buscando o seu complemento, buscando a sua felicidade em outro, buscando a sua alegria, buscando a sua vontade de viver em função de uma outra pessoa, né? Isso, então, no meu ponto de vista, jamais vai encontrar essa alegria. Pode encontrar, como muitos de nós encontramos ao longo da nossa vida, diversos tipos dessa manifestação, né? Que a gente muitas vezes achou que era nossa alma gêmea, ou alma afim, ou alma companheira, ou seja lá o que for, e nós vimos que não era assim, né? Fica num certo período, parece que cumpre-se algo que ter-se-ia que ser cumprido, e depois as pessoas tomam seu rumo, se afastam, né? Mas essas experiências não deixam de ser boas, na maioria das vezes, não deixam de deixar boas lembranças, assim como não deixam de deixar bons aprendizados. Às vezes, nesses relacionamentos traumáticos, onde a gente se frustra por ter colocado uma expectativa muito grande em cima do outro, né? Porque a gente sempre coloca a expectativa em cima do outro. A gente acha que nós damos tudo de nós, que a gente faz tudo que é possível e sempre o outro erra, sempre o outro falhou, sempre o outro pisou na bola, como a gente usa no jargão popular, né? Então, essa busca faz com que a gente se conscientize de que ou que não existe, ou que nós não encontramos, ou que não estamos abertos, ou que o universo não tal, ou que não sei o que é karma, e a gente começa a arrumar uma série de justificativas para justificar o injustificável, né? Ou seja, é líquido e certo, isso cada um há de descobrir ou não descobrir, que a sua alegria, a sua felicidade não depende absolutamente de ninguém a não ser de você próprio, de você própria, né? O dia que
nós adquirirmos esta consciência, seremos menos infelizes. Não seremos mais felizes, seremos menos infelizes, né? Porque os nossos anseios são muitos. Nós vamos ver no decorrer do programa hoje diversos pontos de vista, né? Então vamos lá. Como eu disse que nós vamos falar hoje sobre esta obra do Platão, que é o Banquete, por que nós vamos falar sobre essa obra, né? Porque aqui tem um texto muito importante que nós vamos decorrer, nós vamos falar sobre Aristófanes, né? E que fala sobre o mito da alma gêmea, e é muito importante que a gente saiba sobre esse ponto de vista maravilhoso, maravilhoso, pode ser mitológico, mas não importa, vocês vão sentir na essência e vão fazer, no mínimo, vocês vão pensar. Isso que é o objetivo da gente fazer sempre, né? Fazer com que as pessoas pensem. O que a gente fala aqui, o que a gente passa nos programas, é exatamente para fazer com que as pessoas despertem esse interesse de buscar, de fazer pesquisa, não de acreditar em absolutamente nada do que a gente fala, mas exatamente isso. Eu vou buscar isso, eu achei interessante esse ponto, vou pesquisar. Será que isso eu vou formar minha própria opinião? Afinal, todo mundo tem que formar a sua própria verdade, a sua própria verdade. A verdade dos outros não interessa em absoluto. Interessa a sua verdade, aquilo que você vivencia, aquilo que você sente, aquilo que você descobre, aquilo que você acha. Isso realiza. Então vamos fazer uma geral aqui, dizendo sobre o que é esse trabalho. Vocês vão entender o que é esse trabalho, o Banquete, né, do Platão. É uma obra dele, também conhecido como Simpósio, né? Sempre se traduz para uma coisa que não é muito similar, mas tudo bem. É um diálogo platônico escrito por volta de 380 a.C. Olha só, eu sempre enalteço isso, eu sempre chamo a atenção. 380 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo na atualidade, conversando 2.400 anos depois. Nós estamos conversando sobre uma coisa moderníssima que parece que foi escrita esta manhã. Constitui-se basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor, Eros. O Banquete, essa obra de Platão, é justamente com o Fédon um dos diálogos de Platão em que o tema principal é o amor. A interpretação de Leo Strauss e de Stanley Rosen destaca o aspecto tragicômico deste diálogo, que é, na verdade, a resposta de Platão às acusações da cidade contra a filosofia, que a cidade não era muito chegada às filosofias lá de Platão e de seus amigos. To Symposium, em grego, é em geral traduzido como o banquete, mas no sentido atual equivaleria a uma festa mundana, em que quase sempre se bebe mais do que se come. Trata-se, pois, de um festim na casa de Agatão, poeta trágico ateniense. Sócrates é o mais importante dentre os homens presentes. Entre outros, também ali estão Aristodemo, amigo e discípulo de Sócrates, Fedro, o jovem retórico, Pausânias, amante de Agatão, o médico Erixámaque, Aristófanes, comediante que ridicularizava Sócrates, e o político Alcibíades. Percebam aqui, eu vou reler, para vocês verem, isso não é demérito nenhum, né? Se a gente tem uma mente aberta, Pausânias, amante de Agatão, ou seja, relacionamento homoafetivo. O exagero cometido na festa do dia anterior, sobretudo o excesso de bebida, fatigara os convidados de Agatão. Pausânias propõe então que, em lugar de beber, ficassem ali a conversar, a discutir ou que cada um fizesse algo diferente. A proposta de Pausânias foi aceita por todos. Erixímaco sugere que fossem feitos elogios a Eros. Os convidados deveriam fazer discursos para louvar o amor. Sócrates intervém, ponderando que, antes de falar sobre o bem que o amor causa e seus frutos, deveriam tratar de definir o que é o amor.
Diz que na sua juventude fora iniciado na filosofia do amor por Diotima de Mantineia, que era uma sacerdotisa. Diotima lhe ensinou a genealogia do amor. O primeiro a discursar sobre o assunto é Fedro, seguido por Pausânias, que afirma que há mais de um Eros, dividido entre bem e mal, real e divino. Após segue Erixímaco. Segundo ele, o amor não exerce influência apenas nas almas, mas dá ainda harmonia ao corpo. O amor dá harmonia ao corpo. Vejam só os pontos de vista de uma escola, de um grupo de filósofos em 2.400 anos atrás, lá na Grécia. O próximo a discursar é Aristófanes, que começa seu discurso advertindo que sua forma de discursar será diferente. E é aqui que nós vamos entrar no mérito da questão do nosso programa de hoje. Interessantíssimo, importantíssimo, preste muita atenção. Faz de imediato uma denúncia da insensibilidade dos homens para com o poder miraculoso de Eros e sua consequente impiedade para com um Deus tão amigo. Para conhecer esse poder, ele diz que é preciso antes conhecer a natureza da história humana. A história da natureza humana, desculpe. E dito isto, passa a narrar o mito da nossa unidade primitiva e posterior mutilação. Segundo Aristófanes, havia inicialmente 3 gêneros de seres humanos, que eram duplos de si mesmos. Havia o gênero masculino-masculino, o feminino-feminino e o masculino-feminino, o qual era chamado de andrógino. Nas palavras do poeta, é então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, uma têssera complementar de um homem, porque cortado com os linguados de um só em dois, e procura cada um o seu próprio complemento. Vocês já vão entender o que ele quis dizer com isso. Assim, aqueles que foram um corte do andrógeno, sejam homens ou mulheres, procuram o seu contrário. Isto explica o amor heterossexual. E aqueles que foram o corte da mulher, o mesmo ocorrendo com aqueles que são o corte do masculino, procurarão se unir ao seu igual. Aqui Aristófanes apresenta uma explicação para o amor homossexual feminino e masculino. Quando estas metades se encontram, sentem as mais extraordinárias sensações, intimidade e amor, a ponto de não quererem mais se separar, e sentem-se à vontade de se fundirem novamente num só. Esse é o nosso desejo ao encontrarmos a nossa cara metade. Já ouviu falar desse termo? Já, né? O amor, para Aristófanes, é, portanto, o desejo e a procura da metade perdida por causa da nossa injustiça contra os deuses. O último a elogiar o amor foi Agatão, o anfitrião do banquete. Ao contrário dos que o precederam, Agatão não se propõe enaltecer os benefícios que Eros faz ao homem, mas sim cantar o próprio Deus e a sua essência, passando em seguida a descrever-lhe o dote. Após toda essa lista de virtudes atribuídas a Eros, nota-se o quanto o poeta se distancia de sua proposta inicial e de seu preceito metodológico. Finalmente chega a hora de Sócrates discursar, e ele fala que, sendo o amor amor de algo, esse algo é por ele certamente desejado. Mas este objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta e não quando o possui, pois ninguém deseja aquilo de que não precisa mais. Vou repetir isso aqui, essa frase do Sócrates, o ponto de vista, o discurso do Sócrates. Ele fala que, sendo o amor amor de algo, esse algo é por ele certamente desejado. Mas este objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta e não quando o possui,
pois ninguém deseja aquilo de que não precisa mais. Muito cabeça, né? O que deseja aquilo de que é carente, sem o que não deseja, se não for carente, óbvio, né? Aqui na fala de Sócrates, Platão coloca seu apontamento crucial sobre o conceito de amor, onde o que se ama é somente aquilo que não se tem. Olha que interessante. E se alguém ama a si mesmo, ama o que não é. Olha só. Olha que complicado, né? O objeto do amor sempre está ausente, mas sempre é solicitado. A verdade é algo que está sempre mais além. Sempre que pensamos tê-la atingido, ela se nos escapa entre os dedos. Essa inquietação na origem de uma procura, visando uma paixão ou um saber, faz do amor um filósofo. Sendo o amor amor daquilo que falta, forçosamente não é belo nem bom, visto que necessariamente o amor é amor do belo e do bom. Parece complexo, mas não é. Não temos como desejar aquilo que temos. Como é que eu posso desejar aquilo que eu tenho? No mesmo diálogo, Platão ainda fala sobre a origem de Eros, através do mito narrado por Diotima de Mantineia a Sócrates. Eros teria a natureza da falta, justamente por ser filho de recurso e pobreza. Vamos falar sobre Eros agora. Calma, calma que vocês já vão gostar mais ainda mais para frente. Um minutinho só. Pode estar parecendo meio complexo, mas não é não. Platão deixa entrever em sua obra O Banquete que Eros deve ter pensado em termos relacionais, não em termos absolutos. Não se deve compreender o amor como absoluto, mas como relativo, pois é amor de alguma coisa. O amor estabelece relação entre quem ama e aquele que é amado, assim como a opinião certa medeia a sabedoria e a ignorância. No texto, Platão retira de Eros, o amor, a condição de Deus, e transforma-o em um selo, um intermediário entre os deuses e os mortais. O amor como ligação entre os deuses e os mortais, né? Segundo relatos do texto de Platão e de alguns de seus companheiros, o amor é um dos maiores bens do homem, junto com a inteligência e a sabedoria, claro. Não é nem bom nem mal em si mesmo, como prática. No diálogo existe também uma explicação e a naturalização do amor bissexual e do amor homossexual. Platão relaciona o amor com a verdade, pois quando se ama, não é somente exercer o poder sobre alguém ou demonstrar força, mas trata-se de saber ser correspondido, ou seja, trata-se da verdade. Para alguns intérpretes, o conceito de amor em Platão, em O Banquete, é irracional e explicado pela natureza. Isso aí, cada um tem que ler e interpretar a sua forma. Eu vou passar agora para vocês uma interpretação mais clara sobre o mito da alma gêmea de Aristófanes, esse poeta cômico grego que estava nesta reunião, nesse banquete junto com Sócrates, Platão e os demais filósofos. Então, aqui vai uma história, a história que vai ser muito melhor compreendida, muito melhor assimilada e vai fazer vocês pensarem. Olha que super interessante. O mito da alma gêmea. Mito, hein? Já começa mito da alma gêmea. Aristófanes, poeta cômico grego, contemporâneo de Sócrates, afirmou que no começo os homens eram duplos, com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Vai imaginando, mentaliza aí um ser assim. Esses seres mitológicos eram chamados de andrógenos. Os andrógenos podiam ter o mesmo sexo nas 2 metades, ou ser homem numa metade e mulher na outra. Bem, isso tudo Aristófanes criou para explicar a origem e a importância do amor. O mito fala que os andrógenos eram muito poderosos e queriam conquistar o Olimpo, o Monte Olimpo, né? E para isso construíram uma gigantesca torre. Os deuses, com o intuito de preservar seu poder, decidiram punir aquelas criaturas orgulhosas, dividindo-as em 2,
criando assim os homens e as mulheres. Segundo o mito, é por isso que os homens e mulheres vagueiam infelizes, desde então, em busca da sua metade perdida. Tentam muitas metades sem encontrar jamais a certa. A parte do mito sobre a origem da humanidade perdeu-se ao longo das eras. Mas a ideia de que o homem é um ser incompleto em sua essência perdura até hoje. Eu compartilho desse ponto de vista. Eu acho que falta coisa na gente. O homem que eu digo é o ser humano, o ser. Talvez seja em função disso que o ser humano busca incessantemente por sua alma gêmea para preencher sua carência afetiva. Mais uma vez aqui, delegando a outro a nossa felicidade, né? Preciso de alguém para preencher a minha carência afetiva. Outra pessoa vai preencher a minha carência afetiva. Então, quer dizer, essa pessoa vem, preenche a minha carência afetiva, quando ela vai embora eu fico carente afetivamente novamente. É ou não é o caso de todo mundo? Hein? Pois é. Embora o romantismo tenha sustentado esse mito por milênios, e muitos de nós desejamos que exista a nossa metade eterna, é preciso refletir sobre isto à luz da razão. Se fôssemos seres incompletos, perderíamos nossa individualidade. Grande sacada. Seríamos um espírito pela metade, e não poderíamos progredir, conquistar virtudes, ser feliz, a menos que nossa outra metade se juntasse a nós. É certo que vamos encontrar muitas pessoas na face da Terra com as quais temos muitas coisas em comum, mas são seres inteiros e não pela metade. O que ocorre é que quando convivemos com uma pessoa com a qual temos afinidades, desejamos retê-la para sempre ao nosso lado, não é mesmo? Sentido de posse, né? Essa é a natureza humana. Até aí não haveria nenhum inconveniente, mas acontece que geralmente desejamos nos fundir numa só criatura, como os andrógenos no mito. E nessa tentativa de fusão é que surge a confusão, pois nenhuma das metades quer abrir mão de sua forma de ser. Não é verdade? Não é verdade? Olha só, conversa de 2.400 anos atrás. Geralmente tentamos moldar o outro ao nosso gosto, violentando-lhe a individualidade. O respeito ao outro, a aceitação da pessoa do jeito que ela é, sem dúvida, é a garantia de um bom relacionamento. Assim, a relação entre dois inteiros é bem melhor do que entre duas metades. Vou repetir, a relação entre dois inteiros é bem melhor do que a relação entre duas metades. As diferenças é que dão a tônica dos relacionamentos saudáveis, pois se pensássemos de maneira idêntica do nosso par, em todos os aspectos, não teríamos uma vida a dois. Pessoas com ideias diferentes têm grande chance de crescimento mútuo, sem que uma queira que o outro se modifique para que se transformem num só. Assim vale pensar que, embora o romantismo esteja presente em novelas, filmes, peças teatrais, indicando que a felicidade só é possível quando duas metades se fundem, essa não é a realidade. Todos somos espíritos inteiros, a caminho do aperfeiçoamento integral. Não seria justo que nossos esforços por conquistar virtudes fossem em vão, por depender de outra criatura que não sabemos nem se tem interesse em se aperfeiçoar. É ou não é? Por todas essas razões, acredite que você não precisa de outra metade para ser feliz. Lute para construir sua própria alma um recanto de paz, de alegria, de harmonia e segurança como espírito inteiro que é. Só assim você terá mais para oferecer a quem quer que encontre pelo caminho, com sua individualidade preservada e com o devido respeito à individualidade do outro. Pense nisso. Isso é um texto extraído de um capítulo do livro A Filosofia e a Felicidade, de Philippe van den Bosch, da editora Martins Fontes. Vai estar nos comentários do YouTube para você, se gostou, compilar. Mais um ponto de vista sobre essa questão da androginia, do mito da alma
gêmea e sobre Eros. Diz a mitologia grega que originalmente havia 3 sexos, né? Homem, mulher e a junção deles. Já falamos que estes últimos seres tinham 4 braços e 4 pernas, tinham também uma cabeça com 2 rostos virados para lados opostos e um formato arredondado, igual essa figura que está aparecendo aí. Podiam caminhar para frente e para trás, e tinham poder intenso e também podiam rolar. Eram os andrógenos, homem, andros, e mulher, ginos. Esses seres quase perfeitos que eram filhos do Sol, da Terra e da Lua, se tornaram ambiciosos e quiseram se igualar aos deuses, mas Zeus, o deus do Olimpo, decidiu dar a eles uma lição. Como nós já falamos num texto anterior aqui, dividiu-os ao meio feito maçãs. E enquanto fazia isso, Apolo ia virando-lhes os rostos para a frente, para que olhassem para sempre para a parte amputada, e ir lhes moldando e costurando. Eles então ficaram parecidos com os 2 primeiros sexos, homem e mulher. Entretanto, não eram mais inteiros. Isso fez com que esses seres morressem de fome e desespero. Abraçavam-se e ficavam assim até a morte. O primeiro que morria fazia com que o outro ficasse perdido no mundo, e sem sua metade acabava morrendo também. Isso não acontece hoje ainda, hein? Mas Zeus é misericordioso, e com pena das criaturas virou então suas partes reprodutoras, que estavam nas costas, para a nova frente, onde estavam agora os seus rostos, para que num abraço eles pudessem se unir novamente. Eles que antes copulavam com a terra, a mãe natureza, agora poderiam copular uns com os outros. Porém a alma saberia que só o reencontro com sua antiga metade em um abraço os libertaria da saudade e da busca eterna. Alguém já experimentou isso? Já experienciou isso? Não copular na terra, estou falando de o abraço se libertar da saudade e da busca eterna. E esta é a nossa história. Um dia nós fomos perfeitos, plenos e inteiros, poderosos portadores do amor que só Deus possui, que hoje só Deus possui. Fomos partículas, fomos partidos ao meio e aprendemos o que é a falta, a saudade. Vivemos a busca incessante pelo abraço que nos fará sentirmos novamente inteiros. Este é o mito do andrógeno e está no Banquete, escrito pelo filósofo Platão. Os mitos não são folclores e nem tampouco fábulas. Mitos são oriundos do inconsciente coletivo, vêm da nossa intuição e são transformados em contos, e este talvez faça uma referência aos casais heterossexuais. Na verdade, o mito da alma gêmea foi criado por Platão em seu livro O Banquete, tenta definir o que é o amor. E nessa busca, muitos convidados de uma festa, cada um por vez, faz um elogio ao deus Eros, como nós falamos, que é o deus do amor. E um dos momentos mais fascinantes do texto é quando toma a palavra o comediógrafo Aristófanes. Ele faz um discurso belo e que se imortalizou como a teoria da alma gêmea. Sempre me perguntam, quando faço menção a este conto, como a mitologia explica os casais homossexuais. Vejam, 2 hipóteses podem ser aceitas aqui. A primeira é que eles não pertencem à espécie humana repartida. Afinal, o mito faz referência à existência de 3 sexos inicialmente. Então, os homossexuais seriam as já existentes espécies homem e mulher. Há também a hipótese reencarnacionista, que nos mostra com clareza que ocupamos corpos masculinos e femininos conforme caminhada evolutiva. A verdade é que os mitos existem como que para explicar nossos sentimentos e o nosso comportamento, usando linguagem poética e particularmente esse mito, sempre bastante sentido para a humanidade, visto em que todos os tempos, em contos, lendas e também na vida real, seres humanos relatam a dor pela saudade da busca da metade que possa finalmente lhe trazer o sentido de toda uma existência, a paz em um abraço. Esse é um ponto de vista da psicóloga Viviane Battistella, que é psicoterapeuta e especialista em comportamento humano. E aqui, depois da gente abordar
todos esses pontos de vista, é interessante até, releiam depois nos comentários do YouTube, porque é bacana a gente saber, mesmo sendo mitológico, quantas coisas da mitologia a gente vive hoje, né? Às vezes a gente cristaliza coisas mitológicas, é difícil de transformar depois, mas elas nos ajudam também, muitas vezes, a formar um entendimento, a ter um entendimento de alguma coisa. Eu acho que o que está aqui inserido nesses textos que eu compartilhei com vocês, a questão da alma gêmea, dessa busca, dá para ter consciência cada um do que seja isso. Aí depois que você relê isso aqui, ouvir, assistir de novo o programa, ou ao final do programa mesmo, você raciocina e vê se vale a pena você continuar buscando, se a sua felicidade depende de outro, e afinal o que você quer nesse aspecto, nessa parte afetiva que a todos nós afeta, né? Afetar, afetivo, né? Parece que as palavras têm muito grande similaridade. Encerrando hoje, para a gente ter aproveitando que nós estamos falando sobre esses temas e sobre o crescimento interior, nós pegamos um texto aqui do filme Eu Não Sou Seu Guru, no qual o ator Tony Robbins diz mais ou menos isso. Isso ajuda nesse discernimento que acabamos de falar nesses textos do tema de hoje. Você pode ter força espiritual, meditar todos os dias e ser o melhor nisso. Mas se não sabe se relacionar, não evoluiu nada. Essa é a mais pura verdade. O que mais vemos por aí é uma galera grande se achando evoluído porque tem uma religião, porque faz caridade, porque faz yoga, porque é vegetariano, porque medita. O que nos faz crescer e evoluir são as nossas relações. São elas que nos mostram verdadeiramente quem somos. De nada adianta fazer isso tudo se ainda não sabemos nos relacionar e se não estivermos conscientes de que essa é a única forma de crescer. Porque meditar é fácil, frequentar casas espirituais também. Ser generoso dentro dos templos é mais fácil ainda. O difícil é trazer tudo isso para o dia a dia nas relações, porque nelas experimentamos intimidade, e na intimidade as nossas vulnerabilidades são expostas. E é aí que mostramos mesmo quem somos. E é aí que as nossas sombras aparecem. E é aí no dia a dia das relações que podemos nos trabalhar para melhorar. Nesse momento de intimidade, as mentiras que contamos para nós e para o mundo não se sustentam. Não tem meditação, yoga ou espiritualidade que sustente as nossas mentiras. É claro que tudo isso nos conduz a um lugar melhor de nós mesmos. É maravilhoso fazer isso tudo, mas não basta. Todas essas coisas são partes do caminho, parte do caminhar. Todas essas formas de nos acessarmos fazem parte da teoria, mas a prática mesma são os relacionamentos. Não basta meditar todo dia e se aborrecer constantemente com o companheiro ou com a companheira, ou com os filhos ou com os pais. Não basta se espiritualizar, fazer caridade e tratar mal o porteiro, o garçom, o caixa do supermercado. E não basta achar que somos maravilhosos e seres elevados se não conseguirmos saber de verdade quem somos. Não adianta fazer de conta que está se aprofundando, quando na verdade o olhar fica só na superfície, colocando a responsabilidade de tudo nos outros. O nome que se dá a todas essas pegadinhas é o ego espiritual. E o mundo está cheio deles. Pessoas que até têm uma boa intenção de transformação, mas que na maioria das vezes não conseguem reconhecer seus erros, suas falhas, e vão colocando as responsabilidades daquilo que não deu certo no outro. Então é preciso estarmos atentos ao nosso ego espiritual. É preciso estarmos atentos a quem somos e o que lá no fundo desejamos. É preciso reconhecer que se nós julgarmos melhores ou mais evoluídos porque não comemos carne, porque produzimos menos lixo, porque andamos de bicicleta ou por qualquer outra coisa, tudo que nós somos é evoluídos. Porque seres evoluídos não se comparam e não competem. Eles são o que são, sabem disso e não precisam provar para ninguém. E se você descobriu que o seu ego espiritual
está gritando aí dentro, que bom. Fique feliz por estar se tornando consciente dele, porque é só através dessa consciência que podemos melhorar. Vejam que coisa maravilhosa, não é nada por acaso, né? Tudo, o mundo das ideias está aí à nossa disposição, com uma série de palavras, textos, coisas maravilhosas à nossa disposição para termos a sensibilidade de captar e poder compartilhar com as pessoas essas coisas lindas. Então essa questão que nós tratamos hoje, em breve espaço de tempo aqui no Inteligência Abstrata, eu creio que é de extrema importância para a nossa transformação. Falamos de relações, de relacionamento, de ego espiritual, de busca de felicidade ao outro, enfim, em poucas palavras, em poucas... Pode parecer que foi muito atropelado, né? Às vezes é muito chato a gente ficar ouvindo alguma coisa, mas a gente ouve tantas coisas, né? Por que não se dedicar a ouvir alguma coisa boa também? Pode ser chato, mas é por pouco tempo. Depois você volta às suas atividades normais, vai assistir suas coisas, todas aquelas coisas que você deseja. Se você está aqui é porque você tem a sede de saber e o anseio de compartilhar isso. Então é isso, eu acho que nós temos material muito bom para assimilarmos, para relermos, para lermos, para trabalharmos e buscar aquilo que a gente, que depende, sabe de quem? Não é de você, de mim, de ninguém. É de nós próprios, né? Nós próprios. É legal a gente ouvir, é legal a gente ler, mas é para despertar aquele sol, o grande sol central que está aqui dentro, né, que está cheio de nuvem aqui, a gente não consegue tirar essas nuvens, não sabe como, para deixar ele fluir e fazer com que a nossa luz venha sem depender de absolutamente nada e de ninguém, a não ser uma mudança consciencial. É isso. Fraterno abraço e um feliz sempre.